Olá, eu sou Isaías Machado, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu vou hoje falar para você sobre as partes de funcionamento de uma turbina a gás. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique nesse botão, se inscreva. E aqui também você pode dar o seu joinha, como você pode também comentar. Se você tem uma dúvida, você coloca a sua pergunta, que nós iremos responder para você, para que você aumente o seu conhecimento. Bom, falando sobre a turbina a gás, nós sabemos que a turbina a gás é dividida pelo menos em três partes: compressor, câmara de combustão e a turbina. Mas eu quero falar para você o que cada uma dessas partes vai conduzir para a máquina. A primeira parte é o compressor, a segunda é a câmara de combustão e a terceira é a turbina. A função do compressor é simplesmente trazer o ar para dentro da máquina. Observe que ele vai consumir a maior parte da energia que você vai colocar no combustível, porque para que ele possa deslocar esse grande volume de ar, comprimi-lo para reduzir o seu volume e aumentar a pressão, que também aumenta a temperatura, faz com que ele consuma muita parte da energia. Então você vai observar que são vários estágios de compressores, porque um compressor único não daria conta. Então, como você tem um compressor dinâmico, você tem um compressor dividido em vários segmentos. Alguns deles vão ter 14 estágios, outros 17 estágios. Para cada família de máquina, ela tem um número de segmentos de estágios, justamente para compor o objetivo final, que é trazer um grande volume de ar em uma compactação com um aumento de temperatura. Você não desejaria aumentar a temperatura, como o efeito da própria compressão, uma compressão politrópica, ele vai aumentar a temperatura. O fato é que o compressor entrega aqui então na descarga dele um ar com baixo volume, alta temperatura e alta pressão. E agora vem o ponto de adição de energia, que é a câmara de combustão. Aqui eu posso usar tanto combustível líquido como também gasoso. Um exemplo de combustível líquido pode ser o diesel, pode ser o etanol, mas na maioria das vezes, quando nós olhamos as turbinas de aviação, é o QAV ou a gasolina de aviação. Aqui eu vou então adicionar o combustível, seja na forma gasosa ou líquida, eu vou então particionar e aí com a oxidação desse combustível eu transformo em energia térmica. Veja que a energia química do combustível vai agora gerar energia térmica em alta temperatura. A câmara de combustão é o segmento que vai então produzir esse salto entálpico ou essa alta temperatura e expansão dos gases. Agora esses gases com muita energia, eles vão ser dirigidos então para o terceiro componente, que são as turbinas. Se o compressor foi responsável para trazer o ar para dentro da máquina, se a câmara de combustão eu adicionei energia, vai ser na turbina a gás que eu vou converter a energia térmica em energia mecânica. E para isso ela vai passar em alguns direcionadores, são chamados de nozzle, são as palhetas estacionárias que vão então acelerar esses gases. Acelerando esses gases, vão impactar sobre as palhetas que estão no eixo da máquina e eles vão então impulsionar, fazendo com que a roda de palheta gire e junto com ela gire também todo o compressor. Observe que as partes estacionárias são aceleradores dos gases, enquanto as palhetas movidas ou as blades, elas receberão impactos dos gases e então eu tenho uma conversão da energia térmica em energia mecânica. Essa energia mecânica então movimenta o eixo que está interconectado. Quando eu digo que 2/3 da energia do combustível ele está sendo para o compressor, é porque nós já falamos antes, o compressor ele consome uma fração significativa da máquina. Por quê? Porque ele precisa de muita energia para poder girar. E agora os gases que passam aceleram uma turbina que aceleram o compressor. E então o remanescente dessa energia, os gases que saem daqui, então eles vão para uma turbina de baixa ou muitas vezes uma turbina chamada uma LPT, Low Pressure Turbine, ou uma turbina livre, que elas vão então acionar a carga, seja um gerador ou um compressor. Então, olhando o segmento da turbina, eu tenho essa funcionalidade básica. Quem rege todo esse circuito é o ciclo Brayton, que ele tem 4 etapas: compressão, combustão, expansão e exaustão. A compressão é nesse segmento, a combustão na câmara de combustível, na expansão na turbina e na exaustão é o duto, onde esses gases podem sair para a atmosfera ou pode passar em uma caldeira de recuperação e gerar energia térmica. Por exemplo, aquecer água, gerar vapor ou outras partes mais. Mas olhando para a nossa turbina,
esses são os funcionamentos, esse é o princípio de funcionamento, esse é o ciclo básico para a utilização da turbina. Espero poder ter contribuído com o teu conhecimento, desejo, né, que você aprofunde ainda mais. Se você deseja saber mais sobre esse universo, não apenas da turbina gás, mas de toda a área de turbomáquina, me siga no canal, não apenas aqui no YouTube, mas também no Instagram, no LinkedIn e em todas as nossas plataformas digitais.